Olá, minha querida amiga, seja muito bem-vinda a esse espaço onde aqui a sua dor não é exagero e os seus sentimentos não são frescura. Por aqui a gente aprende a se ouvir e não a se calar. Essa é a série Conversa com Alma, uma série que nasceu no meu coração depois de um tempo ter passado por um momento muito difícil emocionalmente e eu pude ver Deus na minha vida através da psicanálise. Então, para mim, Bárbara, Deus ele usa os seus meios para nos atingir e comigo foi dessa maneira. Então, o Conversa com Alma é uma série feita para todas as mulheres cristãs, independente da sua religião. Se você ama Deus, ama Jesus e você crê que é possível você aliar fé e autoconhecimento, então esse espaço é para você. Seja muito bem-vinda. Aqui a gente não faz acepção de pessoas, acepção de religiões. A gente criou esse espaço para acolher todas as mulheres que se sentem aí com aquela dor na alma, aquele cansaço emocional, aquela exaustão emocional, mas não quer abrir mão da sua fé, seja ela qual for. Eu só falo que tem que acreditar em Jesus e na Bíblia porque eu uso muitos princípios bíblicos, muitas falas de Jesus. Para mim, Jesus é o nosso maior guia. Ele foi a pessoa que mais conheceu a mente humana e mais ajudou, e o maior exemplo, né, de amor, de cuidado e de escuta. Então, que a gente possa aprender um pouquinho com ele e ser melhor um pouquinho a cada dia. Esse é o nosso objetivo aqui, independente da sua religião, ok? Deixa eu me apresentar. Eu sou Bárbara, eu sou mãe, eu sou cristã, eu sou psicanalista, eu sou esposa, mas antes de eu ser tudo isso, eu também sou uma mulher que aprendeu desde cedo a ser forte, a não expressar a sua dor, a se calar por dentro. E aí, com o tempo, essa repressão virou uma depressão. Então, por causa disso, eu fui em busca de ajuda e Deus, em seu infinito amor e misericórdia, me alcançou através da psicanálise. E é por isso que você sempre vai me ouvir dizer que Deus, ele cura, mas ele também usa meios para curar. E às vezes os meios podem ser N coisas. E no meu caso foi a psicanálise, foi a escuta com carinho, a escuta com respeito, a escuta com leveza, sem repressão, sem culpa, sem sentimento de mágoa, sem nada disso, apenas escuta. Eu quero falar o slogan da série, né? Conversa com Alma, pra mim, é uma série onde a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. O tema desse primeiro episódio é aquela frase que a gente ouviu aí a nossa vida inteira. Engole o choro. Uma frase tensa, uma frase pequena, mas que gerou um forte impacto em toda a nossa vida e agora, depois de adulta, ela vem aí reverberando até hoje. Então eu vou mostrar os slides, eu vou lendo, comentando e aí vamos levando, tá? Então vamos lá. Essa frase, né, engole o choro, uma frase tão pequena, mas que criou raízes aí muito profundas na nossa vida, gerando aí uma repressão emocional. E hoje a gente vai entender juntas como que isso te ensinou, sem que você percebesse, a silenciar a sua alma, porque é uma coisa totalmente inconsciente. Não é uma coisa que você faz porque você quer, é bem consciente mesmo. Então, o que é engolir o choro? Engolir o choro é sentir sem demonstrar. É quando você sente, mas não se permite demonstrar sentir. Ou porque você acredita que é errado, ou porque você acha que ninguém precisa saber, e a gente já vai caminhar nisso. Engolir o choro também é quando o coração dói, você sente aquele aperto, mas aí você bota uma máscara na cara, se cala e finge que tá tudo bem, porque você aprendeu que, de alguma maneira, que demonstrar dor é fraqueza, ou era errado. E aí as frases, né, que marcaram aí a nossa infância. Engole o choro, para de drama, isso é frescura. Gente, a intenção aqui não é de forma alguma procurar culpados para que a gente haja da forma que a gente age hoje. Não é isso. Até porque a gente aprende em psicanálise que a gente repete os padrões familiares, né? Então, muitas vezes, o fato de nós termos ouvido a frase, né, engole o choro, não é porque os nossos pais
eles queriam realmente que a gente engolisse o choro, mas porque eles repetem aquilo que eles aprenderam também. Então, muitas vezes eles também ouviram e os pais deles também ouviram. Então, aqui não é pra gente encontrar culpados, tá? Eu ajo assim porque eu escutei isso na infância. Não, não é isso. A intenção aqui é trazer pra nós a responsabilidade de nos curarmos daquilo que nos feriu na infância. É trazer pra nós essa responsabilidade. Adulto resolve, criança não sabe resolver, mas o adulto resolve. Então a responsabilidade hoje é nossa. A partir do momento que a gente toma consciência que isso tá norteando a nossa vida, a responsabilidade é toda nossa de tomar as rédeas, né? E entender também que os nossos pais fizeram aquilo que eles tinham, aquilo que eles podiam, com as ferramentas que eles tinham, né? Muitas vezes era ignorância, era uma só repetição mesmo. E às vezes até a gente repete essa frase com os nossos filhos. Então, pra gente também se alertar e assumir essa responsabilidade de olhar pra isso e falar assim, meu Deus, como isso é perigoso, como essa fala é perigosa, como essa fala pode reverberar a nossa vida toda. Então, longe aqui de querer dizer que nossos pais são culpados, não é isso. A responsabilidade aqui é toda nossa, nós vamos trazer para nós a responsabilidade de nos curarmos de qualquer ferida que a gente possa ter. O que a psicanálise diz sobre a repressão emocional? Para a psicanálise, a repressão emocional é um mecanismo de defesa inconsciente. Freud dizia que esse fenômeno acontece quando o nosso psiquismo empurra lá para dentro situações que nos gerem dor, que nos gerem desconforto, que nos gerem algum conflito ou vergonha. Ou seja, é quando você sente, deseja ou teme por algo, porém a sua mente acha inconscientemente que aquilo pode ser errado ou inaceitável. Porém, tudo que é reprimido, tudo que é silenciado dentro de nós nunca morre. Ele é expressado de outras formas. E uma das formas disso ser representado é através do nosso corpo. Então, toda dor não falada, toda dor não expressa, ela vem em sintomas que geralmente são físicos. E é aí que a gente percebe que é o nosso inconsciente gritando aí para ser ouvido, a nossa alma gritando para ser ouvida. Então, nós temos crise de ansiedade, nós temos dores físicas sem explicação, nós temos um cansaço que não passa, isso é geral de nós mulheres, né? E um choro contido que muitas vezes pode virar insônia, ou às vezes é só aquela vontade de chorar que você tem aí do nada, mas você não sabe por quê. Ah, Bárbara, mas então de onde vem essa repressão? A repressão, ela vem de lá da nossa infância, né? A gente aprende de alguma maneira que expressar o que a gente sente é errado. Então, por exemplo, você escutou lá, né, da sua mãe, engole esse choro. Ou você escutou, menina boazinha, não faz assim. Ou então você escutou, não fala assim comigo. E não necessariamente quer dizer que a sua mãe estava errada em dizer isso. Mas a forma como você recebeu isso foi de um jeito que, eu não posso demonstrar o que eu tô sentindo. Então, você aprende desde criança que segurar é certo e demonstrar é errado. E aí o que acontece? Você cria máscaras, porque nós somos instintivos, nós somos totalmente instintivos. Então a nossa natureza vai ser querer agradar. Então, para agradar os outros, a gente veste máscaras, personas. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de aceitação, a gente já nasce com essa necessidade de aceitação. Então, quando a gente é silenciado pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores lá na infância, e a gente percebe que a nossa dor não foi acolhida, não foi ali valorizado o que estávamos sentindo, a gente cria uma máscara para poder agradar, porque a gente entende que a gente agrada sendo a boazinha, sendo a pessoa que não dá trabalho, sendo aquela pessoa submissa, que faz tudo que o outro quer. E é por causa dessas situações que acontecem lá na nossa infância que depois de adulta a gente começa a reprimir e engolir o nosso choro e não expressar exatamente aquilo que a gente sente da forma que a gente sente. Como disse Freud, a emoção reprimida nunca morre. Ela foi enterrada viva e sairá
lidar da pior maneira possível mais tarde. O Winnicott reforça ainda Freud dizendo que quando o verdadeiro eu é reprimido, nasce um falso eu, um eu adaptado às expectativas externas, porém desconectado da alma. Qual é a raiz disso, né? A raiz disso é o medo. É o medo de não ser amada, é o medo de não ser aceita, é o medo de não ser acolhida, porque isso ficou incutido lá atrás. E aí você cria uma imagem que sentir é perigoso, expressar é errado e que mostrar dor, por exemplo, é fraqueza. Mesmo que você vá na igreja, você ore, você jejue, você sirva, isso não vai impedir que você adoeça emocionalmente, porque existe aí uma repressão que você está segurando desde a sua infância. Então, enquanto você não tratar, não trabalhar essa repressão e aquilo que você incutiu quando você era criança, enquanto isso não for trabalhado dentro de você, não vai adiantar você orar, você jejuar. Não que isso não seja importante, não é isso, mas você precisa escutar o que a sua alma tá querendo dizer. E essa escuta que a gente oferece aqui. E por que isso? Porque a fé não anula o funcionamento da nossa psique, daquilo que foi construído em nós. Por isso que elas têm que andar juntas. A fé e o autoconhecimento, a gente se conhecer profundamente, conhecer as nossas feridas, conhecer as nossas dores e aquilo que nos limita é profundamente importante tanto quanto a nossa fé. Então elas devem andar juntas. Por isso que o meu slogan é: guio mulheres cristãs no caminho da cura emocional sem abrir mão da sua fé. E quando a repressão virar fé, daí vem a religiosidade rígida aí que em muitas igrejas a gente tem visto hoje, que daí mistura a religiosidade com essa repressão. Aí lascou, porque daí vem a religiosidade e diz: você tem que matar a sua alma. E aí vem a repressão emocional que você aprendeu aí desde criança a não demonstrar seu sentimento. Aí lascou. Porque a nossa alma, nós somos seres inteiras. Somos seres inteiros, né? Corpo, alma e espírito. E para nós sermos completas, tudo tem que estar em equilíbrio. Então, quando a nossa alma está doente, o nosso corpo adoece e o nosso espírito sente, porque daí nós não vamos ter aquele livre acesso com o nosso Deus. Nós não vamos conseguir nos achegar a Ele, não porque Ele se distancia, mas porque a nossa dor não foi ouvida, não foi dada vazão ao nosso sentimento. Então, quando mistura essa repressão lá do engole o choro, mais a religiosidade, você tem que anular sua alma, quando isso se junta, lasca tudo. E é aí que a gente vê muitas mulheres cristãs dentro das igrejas adoecendo cada vez mais, e esse índice tem subido constantemente. Se você der um Google aí, você vai ver o quanto tem subido o nível de pessoas cristãs, de mulheres cristãs adoecendo por conta dessa religiosidade. Mas não é só por causa da religiosidade. É quando você mistura essa religiosidade, que você tem que matar a sua alma, você mistura isso com essa repressão que você aprendeu lá atrás da sua infância. Aí juntou tudo isso, aí a gente adoece mesmo. Então aí vem aquela crença, né? As crenças instituídas em nós através da religiosidade. Que chorar é falta de confiança, que raiva é pecado, que medo é fraqueza, porque daí pegam versículos isolados, né? Por exemplo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E daí pega isso e fala que você não pode ter medo. Gente, não é assim. O sentimento vem, não é uma coisa controlável, certo? O que a gente controla são as nossas atitudes, não o sentimento. O sentimento vem pra ser sentido. Que raiva, tá? Você tá com raiva, sua raiva é válida. O que não é válido é você sair esmurrando ou maltratando as pessoas. Isso não é válido, isso não mesmo. Mas a sua raiva é. Agora, por que você tá com raiva? É isso que deve ser olhado. Por que esse sentimento veio? O que foi que despertou, que desencadeou esse sentimento, essa raiva ou essa tristeza? Vamos olhar pra esse sentimento? Vamos ver o que está acontecendo, o que esse sentimento quer me dizer. Eu não vou descontar nos outros, eu não vou descontar minha raiva nas pessoas, ser mal educada, ser grossa ou sair batendo aí nas pessoas, não é isso. Ou gritando, nós mulheres temos essa mania feia, né, de gritar. Por que a gente grita? Por que a mulher grita, gente? Porque ela não foi ouvida na sua infância. E aí ela acha que quanto mais alto ela fala, mais ela vai ser ouvida. A gente grita por causa disso, tá? Eu não sei aí se você é essa mulher que grita, eu grito muito e
e eu tenho tentado aí me policiar. Eu confesso que é uma luta verdadeira, viu, gente? A gente tá aí na batalha. É isso, né? Quando a gente junta aí a religiosidade com a repressão, lasca, a gente fica doente mesmo. Só que isso não é fé, né, gente? Vamos combinar que isso não é fé, que é abandono emocional? O que a gente aprende com Jesus? Quais são os exemplos, né, de Jesus a respeito dos nossos sentimentos? Algum momento a gente lê na Bíblia Jesus se calando emocionalmente? Não, gente. Ele chorou por Lázaro, ele sentiu angústia no Getsêmani, ele gritou, bradou lá na cruz, ele ficou com raiva de ver as pessoas fazendo comércio lá no templo. Então, Jesus nunca negou os sentimentos. Por que a gente ainda tá negando, tá engolindo esses sentimentos? Vamos parar. Não é isso que a gente aprende com Jesus. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Sentir é parte da nossa humanidade. É o que eu falei. O sentimento, ele vem. É uma coisa incontrolável. Você não controla o que você sente. Você controla a maneira como você age diante desse sentimento. Então, como eu falei lá atrás. Ai, tá com raiva. Tá bom, você tá com raiva. Vamos olhar para essa raiva? Por que você tá com raiva? O que foi que te despertou essa raiva? Mas o sentimento é natural. Ele é uma coisa inata. Ele nasce com a gente. O que o bebê faz? O bebê, ele é totalmente instintivo, né, gente? O bebê, ele nasce, ele só chora. Ele tá com dor de barriga, ele chora. Ele tá com fome, ele chora. Ele tá com sono, ele chora. Ele quer a mãe, ele chora. Então, esse sentimento não pode nunca ser reprimido, ser silenciado, não. Claro que tem momentos que a gente não pode realmente... Ai, tá vindo uma raiva agora, você tá ali num ambiente de trabalho, por exemplo, e aí uma pessoa fala uma abobrinha sem tamanho aí, e você fica com aquela raiva e tal, ou então a pessoa, sabe aquele negócio de pegar a sua ideia e falar que é dela? Sabe essas coisas assim? E aí você fica, né, fica com raiva. Daí, nesses determinados momentos, a gente sim precisa aí tentar, pelo menos, controlar aqui, né? Porque eu não sei você, mas eu tenho um problema sério aqui. Se eu não falar, o meu olho vai falar, ou a minha cara vai falar. Mas o sentimento, ele vem, tá, gente? Ele é nato. Agora, pra expressar ele, sim, daí requer maturidade. Aí a gente precisa pedir aí pra Deus sabedoria, para que a gente tenha maturidade para expressar esse sentimento. E aí equilibrar a nossa razão e a nossa emoção. E com isso, crescer através da aceitação. Aceitação de quem nós somos. O que precisa de maturidade é a forma como você expressa o que sente, e não o sentimento em si. Então, por que esse tema, né, o Engole o Choro, é uma oportunidade pra gente, que é mulher, né? Porque ele traz consciência pra gente, de reconhecer aonde que tá o problema. E com isso, reconhecendo, a gente se permite sentir raiva, se permite sentir tristeza, se permite sentir até o ciúme ou aquela inveja do outro, sabe? Quando bate. Só que daí você vai olhar e falar assim, nossa, por que eu tô sentindo isso? É isso que tem que ser acolhido. O sentimento, ele vai vir, independente de ele ser certo ou errado. O que você tem que fazer é olhar para o Senhor e falar assim, meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Me ajuda a entender da onde que tá vindo isso. Por que desencadeou? Por que despertou isso em mim? Geralmente as raízes estão lá na nossa infância. E aí, quando a gente permite sentir, a cura. Quais são os benefícios dessa consciência? Bom, você começa a decifrar os sinais do seu corpo e da sua alma. Daí você começa a ter consciência do seu corpo, né? Você fala, nossa, tô ansiosa, por que será? O que será que tá desencadeando essa ansiedade em mim? Aí você começa a se analisar e refletir. Essa consciência é maravilhosa, porque é a partir dela que a gente vai conseguir aí se entender e saber se expressar. E aí, qual outro benefício disso? A gente cria vínculos mais saudáveis com as pessoas, porque a gente tem tanta consciência de quem a gente é em nós e em Deus, que a gente não se abala com qualquer coisa, não se abala com picuinhas, com mimimis, com disse-me-disse, que a gente tem tanta consciência disso que nada abala a gente. Então o nosso relacionamento com o outro vai ser mais saudável, mais íntimo, mais leve, mais gostoso, porque você não pega pra você o que a pessoa fala. Então isso acaba deixando você leve, e o seu relacionamento com quem quer que seja leve também. Qual outro benefício?
início, a sua oração ganha profundidade, porque ela vem de verdade. Você consegue conceber isso? Quando você ora com verdade, você não tá dizendo, não, eu não posso sentir isso é errado. Você tá olhando para Deus e entregando a verdade para Ele. Deus, eu tô sentindo isso. Por que eu tô sentindo isso? Me ajuda a enxergar aonde tá a raiz disso. Me ajuda a me libertar disso, porque isso não faz bem para mim. Você entende que a sua oração, ela fica mais verdadeira. Você não tá fingindo nem para você, nem para Deus. Ele precisa que você verbalize. Na psicanálise nós dizemos isso, que a cura vem pela fala. E na Bíblia tem aquela frase linda, né? Aquele versículo lindo: confessai os vossos pecados para ser descurados. Então é a nossa fala. Deus precisa que a gente verbalize para Ele, para que haja cura. Se a gente fica escondendo, camuflando e reprimindo o sentimento, a gente não vai querer. A gente vai ter vergonha de falar para Ele. Por que ter vergonha? Tá tudo bem. Ai, porque é errado sentir inveja. Tá bom, é errado sentir inveja, mas calma, vamos entender de onde tá vindo essa inveja. Vamos entender por quê. O que aconteceu para você sentir isso? E aí, o maior benefício de todos é que isso te aproxima de Deus. Porque você não tá negando a sua dor, você não tá negando o seu sentimento. Você tá confiando nele e pra ele, até aquilo que te dói, até aquilo de mais feio que você tem, a sua maior feiura, você tá confiando pra ele, entregando pra ele, dizendo pra ele. Vamos lá para alguns exemplos. A mulher que aprende a dizer eu tô ferida, em vez de gritar ou se calar, começa a curar suas relações. Então você tá lá conversando com a sua amiga te fala aí alguma bobagem, alguma coisa, e aí você fala assim, puxa, em vez de você gritar, espernear, você só fala pra nós, eu tô tão ferida, acho que eu não sou a melhor pessoa pra conversar sobre isso. Gente, você tem noção o que isso causa na pessoa? Outro exemplo, né, da oração autêntica. Ao chorar na oração, ela sente que Deus não se afasta, Ele acolhe, que é aquilo que eu falei, né, anteriormente. Porque você tá sendo verdadeira, você tá expondo pro Senhor a sua maior feiura. Então, essa oração, ela fica mais autêntica, mais verdadeira. Com isso, quando você termina, vem a leveza. Autoescuta e respeito. Quando a mulher se escuta, ela começa a se respeitar. E aí ela respeita os outros também. Olha o quanto a escuta, ela reverbera na minha vida, mas também reverbera nas minhas relações. Porque a partir do momento que eu aprendo a me escutar, todos os relacionamentos que eu me envolver, eu vou praticar essa escuta. E eu vou saber, vou pensar, falar, nossa, ela não tá falando de mim, ela tá falando dela. Nossa, esse cara aí, ó, tá falando, mas ele tá falando dele, não é de mim, não. E aí você não pega aquilo pra você. Então vamos lá. Alguns pensamentos que podem vir aí na sua mente e o que eles representam. Bárbara, mas se eu mostrar que eu tô mal, vão pensar que eu perdi a minha fé. Sabe o que é isso? Isso é medo do julgamento. Fé de verdade não nega a dor. Ela sustenta você enquanto você sente. Bárbara, mas e se eu desabar? Sabe o que é isso? Medo de perder o controle. Gente, como nós mulheres somos controladoras, né? A gente quer controlar tudo e todos. Então, por que você tem medo de desabar? Qual o problema de desabar? Por que você tem que ser forte? Por que você tem que demonstrar fortaleza o tempo todo? Nem Jesus demonstrou fortaleza o tempo todo. Ele demonstrou as fraquezas dele várias vezes. Então, chorar não é cair, gente, tá? É se permitir respirar depois de anos prendendo fôlego. É como se você tivesse aí desde quando você ouviu que engolir o choro é o certo, desde quando você ouviu, ou seja, lá da sua infância até agora, você tá segurando fôlego, e agora você tá com seus 30, 35, 40 anos e continua segurando fôlego, porque a religiosidade também fala que você tem que matar a sua alma. Vamos perder esse controle? Vamos desabar em Deus? Bárbara, mas e se rirem ou se me rejeitarem? Mais um medo aí, o medo da rejeição. A gente tem esse medo desde que a gente nasce, gente. Nós nascemos, ansiamos buscando aceitação. Desde bebê, a gente quer aceitação. Isso é nato em nós. E realmente é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito dentro da gente. Porque quem nos ama de verdade não rejeita a nossa dor. Quem nos ama de verdade vai acolher a nossa dor.
e vai nos ajudar no meio da dor. E qual é o maior amor do mundo que nós temos como exemplo? Que deu o seu único filho por nós. Deus nunca vai rejeitar a nossa dor. Ah, Bárbara, mas eu também nem sei o que eu tô sentindo de verdade. Sim, natural, você perdeu a sua identidade. Faz anos que você tá engolindo aí o que você tá sentindo. Isso é totalmente natural. Tô perdida, nem sei o que eu tô sentindo. É assim mesmo. Claro que você não sabe. Você nunca parou pra se ouvir. Faz anos que você tá aí, ó, empurrando com a barriga. Ah, depois eu vejo isso. Ah, depois eu penso nisso. Faz anos que você tá fazendo isso. Então é claro que você não sente mesmo. Não sabe o que você sente. Porém, com carinho e escuta, a sua identidade volta aí a aparecer, quem você é de verdade. Bom, e quais são os jeitos errados de lidar com isso? Vamos lá. Espiritualizar tudo. Essas pessoas que ficam espiritualizando as nossas emoções. Então vamos lá. Dizer que é provação só pra não encarar o que sente. Quem nunca ouviu isso, gente? Provação é uma coisa. Você tá aí passando por um momento difícil, financeiro, um momento no estudo, ou uma situação com o filho, ou uma situação com o marido. Agora, você tá aí com uma angústia, com um negócio, aquela coisa assim no seu coração, e dizer que é provação só pra não encarar isso, só pra não olhar pra esse sentimento? Vamos parar de espiritualizar? Ou então, qual outra maneira errada? Ficar usando versículos, né? Pra calar o coração, igual eu falei, aquele lá, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então você não pode sentir medo mais. Não é isso, gente. Sabe? A gente tem que parar de ficar pegando versículos isolados pra mascarar o que a gente sente e não trabalhar isso. Outra maneira errada é ficar comparando o nosso sofrimento com o outro. Ah, mas tem gente muito pior que eu. E daí? Você é você, o outro é o outro. E Deus quer falar com a gente individualmente. Ou então, quando a gente se esconde no serviço dentro da igreja, começa a trabalhar, pega tudo, aí assume tudo. Assume ministério, assume coisa arada pra fazer dentro da igreja. Ah, precisa lavar o banheiro, eu vou. Ah, precisa trabalhar na cantina, eu vou. Isso é fuga. Você não consegue encarar seu sentimento de frente porque você tá fugindo. Tá fugindo pra dentro da igreja, achando que algo vai acontecer e não vai, enquanto você não olhar pra isso. Ou então uma outra maneira errada, que é a autopunição. A gente faz muito isso. A gente faz isso. Como a gente se culpa? Reprimir como quem cumpre penitência emocional. A gente fica pagando penitência, se pune, sabe? Não, eu não mereço. Eu não mereço isso, eu não mereço. Gente, que isso? Punição? Vamos parar? O que eu tô sentindo? Vamos olhar pra isso? Jeito certo de lidar. Reconhecer. Eu tô sentindo algo e eu preciso entender o que é. Orar com verdade. Deus, tá doendo. Por que tá doendo? O que tá acontecendo comigo? Me ajuda a enxergar de onde tá vindo isso. Outra maneira legal é escrever, gente. Eu gosto muito da escrita. Escrever sobre o que você tá sentindo, porque às vezes a gente não consegue verbalizar, mas a gente consegue escrever. Escreve. Pega ali o que você tá sentindo. Eu tô sentindo isso. Escreve. Outra maneira é silenciar o barulho de fora pra escutar aqui, ó. Tirar um tempinho, sabe? E uma outra maneira é buscar ajuda, falar com alguém confiável ou ajuda terapêutica. Mas tem que ser alguém de confiança, tá, gente? Não pode ser qualquer pessoa. E tem que ser pelo menos alguém que você olhe e você admire essa situação na vida dela, por exemplo. Que você admire, que você veja nessa pessoa uma pessoa madura emocionalmente falando. Vamos falar de um jeito, um exercício prático, né? Que é a escrita. Eu gosto muito da escrita, tá, gente? Gosto mesmo. Então, se você puder aí, depois que você terminar de assistir esse episódio, pegar um caderno e escrever a seguinte pergunta: qual choro eu engoli que ainda me sufoca por dentro? Ou quais choros? E aí senta com esse caderno, escreve essa pergunta e peça para Deus mostrar para você o que foi que aconteceu lá na sua infância, qual choro que você teve que engolir, que hoje você não tá conseguindo expressar o que você sente, que hoje você não tá conseguindo nem nomear o que você tá sentindo. Faça uma oração sincera pro Senhor. Senhor, me ajuda a libertar essa dor que eu carreguei sozinha por tanto tempo.
Muitas vezes algo aconteceu ali na sua infância. Sem querer, a sua mãe, o seu pai ou quem cuidava de você falou uma frase desse tipo pra você. Não tô julgando, não tô aqui pra julgar seu pai, sua mãe, quem te criou. Muitas vezes eles fizeram o que eles tinham, com as ferramentas que eles tinham, da maneira que eles podiam. Mas hoje você consegue enxergar isso, que eles deram o melhor que eles tiveram. E aí hoje você consegue olhar para essa dor que você sentiu lá atrás e ressignificar essa dor. Papai, mamãe, eu sei que vocês deram o melhor, eu sei que vocês fizeram tudo o que vocês podiam, vocês deram o que vocês tinham e eu entendo, eu perdoo. Muitas vezes precisa ser liberado perdão para pai e mãe. Peça para Deus trazer à sua memória isso, para que você consiga liberar o perdão para quem tem que liberar. Não que essa pessoa tenha culpa, não, mas você era uma criança, você não sabia assimilar aquilo e a maneira como você assimilou não foi a melhor possível e agora você tá reprimindo tudo o que você sente. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar o que é, quando foi. Eu queria deixar uma frase aqui para você: sentir é humano e viver com verdade é espiritual. É possível sentir, acolher, respeitar, com Jesus ao seu lado, com Deus ao seu lado, porque Ele também vai te acolher. E isso vai te fazer um bem, vai ser tão leve, vai ser tão gostoso você falar a verdade pro Senhor. E para você também se ouvir. Hoje, o que a gente viu por aqui, você entendeu que essa frase, engole o choro, não foi só um conselho duro, foi o início de um padrão de silenciamento que te afastou da sua alma, te afastou de você mesma, te afastou e te fez perder a sua identidade. E aí, agora você já sabe que sentir não é fraqueza, é um caminho para cura, que reprimir a sua dor não é fé, é abandono da alma e que Deus não quer ver você calada, Ele te quer inteira. Então, se esse episódio falou com você, quando terminar aqui, comenta aqui, deixa aqui nos comentários a palavra chega. Só essa palavra chega, mas fique com esse chega dentro de você. Chega de fingir força, chega de calar a dor, chega de se culpar por sentir, chega. Compartilhe esse vídeo com uma amiga, uma irmã em Cristo, alguém aí que você acha que precisa ouvir isso hoje. E lembre-se, você pode sentir, você pode ser cuidada e Deus continua com você. Você pode sentir, você pode ser cuidada e Deus não te rejeita na sua dor. Te espero no próximo episódio do Conversa com Alma e espero de coração que isso tenha falado com você e tenha te ajudado a entender que se escutar é um caminho para cura. Fique com Deus, Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até o próximo episódio do Conversa com Alma.